Irmã Rita. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o vosso assento. Estou feliz. Depois de 27 anos, retornar a este lugar. Para quem não nos conhece, eu sou missionária Rita, pela graça de Deus. Congrego ali no Calafate, com o pastor Raimundo Tadeu, mas nós já congregamos e pertencemos a esta igreja, onde nós dirigíamos a consagração neste lugar. Cidade Nova, Triângulo. Deus é tão maravilhoso que não deixou eu perguntar para a irmã Socorro qual era a congregação, porque senão eu ia ficar empolgada. Aleluia. Recebi ao Senhor neste lugar onde nos trouxe uma lembrança muito grande de uma amiga que já dirigiu o círculo de oração neste lugar, que era a irmã Socorro. Louvado seja o nome do Senhor, onde por algumas vezes foi me buscar ali no Calafate, depois que eu fui embora para lá, e hoje aprove ao Senhor, a irmã Socorro também, e me buscar ali, e para mim foi assim uma prova muito grande, porque ombro a ombro nós fazíamos a obra do Senhor, nas consagrações. Sempre ela gostava de estar comigo nas consagrações e nos dá uma lembrança muito grande. Congregamos 7 anos ali no Taquari, na congregação Gileade. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde lideramos as consagrações em vários lugares, juntamente com Socorro também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para as irmãs que eu estou maravilhada com a organização do Dia das Mães. E antes de ler a palavra, eu quero oferecer um versículo para todas as irmãs em Provérbios 31. E o versículo 10, que nos diz: mulher virtuosa, quem o achará? Seu valor te segue de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, para a nossa meditação, antes de ler a palavra, eu quero agradecer ao dirigente desta igreja, a nossa querida irmã Socorro, pela coragem, o desafio de nos convidar para estarmos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é uma honra, é um privilégio. Louvado seja Deus. E nós queremos, nesta noite, ler um versículo da palavra de Deus, do Salmo 90. Aleluia. Que foi o tema que nos foi passado. Louvado seja Deus. Mas iremos falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Salmo 90 e versículo 12. E eu gostaria que as irmãs lessem juntamente comigo. Eu leio a primeira frase, as irmãs repetem, amém? Pode ser? Louvado seja Deus. Salmo 90 e versículo 12. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. A contar nossos dias. De tal maneira. Que alcancemos. Coração sábios. Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Querida, nesta noite, aleluia, nós estamos mediante uma palavra. Eu observei cada irmã que chegou aqui à frente para representar uma mãe. Aleluia. Ser mãe não é
porque ela não comia. A Bíblia diz que ela não comia, porque ela ficava com o coração amargurado. E hoje, nos nossos dias atuais, irmãs, não é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Existem mães que não geram. Na nossa igreja tem uma moça, nossa coordenadora do ciclo de oração. Ela casou-se, já está com 6 anos, mas ela ainda não conseguiu o bebê desejado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando nós, aleluia, temos os nossos filhos, muitas vezes não vamos para o ciclo de oração, porque os nossos filhos arreiam, porque os nossos filhos dão trabalho. Por que nós pedimos? Por que nós, aleluia, clamamos pelos nossos filhos? Nós temos que ensiná-los ele a andar na presença do Senhor. Aleluia! Quando o salmista diz, ensina-nos, Senhor, a cantar, ele quer dizer, ensina-nos a ficar na tua presença, ensina-nos a adorar o teu nome, ensina a louvar-te na beleza da tua santidade. E a Bíblia diz que Penina, ela irritava Ana. Mas se Penina não irritasse Ana, ela não teria tomado uma decisão de naquele dia entrar no templo, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por um filho. Louvado seja Deus. Só que muitas vezes nós entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor. Nós entregamos eles, mas queremos tirar. Mas como missionária, que nós queremos tirar das mãos do Senhor? Quando o Senhor começa a apertar o parafuso, começa a provar, aleluia, aí nós começamos a clamar, Senhor, não faz isso não, Senhor, não permita isso não, você não entregou na mão dele. Eu sei que tem alguém aqui nesta noite, aleluia, que entregou o seu filho, ou entregou algo na mão do Senhor, rebanana surimiandarai, aleluia, e dentro do Senhor, assim não. E a palavra do Senhor também faz menção de uma mulher sábia, de uma mulher determinada, de uma mulher que tinha, aleluia, sendo ensinada na presença do Senhor. Aleluia! Qual seria esta mulher? Abigail. A palavra do Senhor diz que o marido de Abigail, Nabal, era um homem valente, rancoroso, briguento, mas Abigail era uma mulher sábia, uma mulher que sabia edificar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor também vai fazer menção de uma mulher sábia, uma mulher determinada, que era a mulher do fluxo de sangue.
a filha de Faraó. Será que uma de nós teria a capacidade de fazer aquilo? Será que uma de nós teria, aleluia, a coragem de agir como Joquebede usou? Quando a irmã falava, hoje nós escondemos os nossos filhos debaixo da oração. Betuma a tua casa com a oração. Betuma a tua casa com o jejum. Betuma a tua casa com a sabedoria. Betuma a tua casa de joelho pela madrugada. Porque o Senhor Jesus, Ele tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz de maneira que nós alcancemos. Ensina-nos, Senhor. Aleluia. De maneira que nós alcancemos coração sábio. Eu quero dizer algo nessa noite. Que o Senhor Jesus está neste lugar. E com certeza tem mulheres aqui, aleluia, que tem chorado as sós, que tem derramado as lágrimas. Mas o Senhor dos exércitos, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua alma, o interior do teu coração. E nessa noite Ele tem se levantado no seu trono para agir de forma maravilhosa.
são herança do Senhor. E Deus tem projetos e propósitos na vida de você. Aleluia! É necessário se colocar na presença do Senhor. É necessário deixar o coração se rasgar. Aleluia! Como disse o profeta Joel, que devemos rasgar o nosso coração e não os nossos vestidos. Quantas vezes Deus precisa falar conosco, mas é necessário que nós deixemos que o nosso coração seja um coração sábio. Deixemos que o Senhor venha nos ensinar coisa maravilhosa. Aleluia! É um jovem, é um adolescente, é uma criança cheia do Espírito Santo. Ah, missionária, mas crianças não recebem batismo com o Espírito Santo, recebem sim. Aleluia! Lembramos quando estávamos dirigindo um ciclo de oração. E as crianças, elas ficavam conosco. E naquele dia, naquela tarde, o Senhor selou 8 crianças com Espírito. Porque eles deixaram que o coração deles fosse rasgado, fosse ensinado pela presença do Senhor. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Na presença do Senhor, nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Eu sempre costumo falar, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui muda, surda e paralítica. E muitas vezes, em uma determinada oportunidade, eu fui pregar em um congresso e teve alguém que esteve naquele lugar. Mas sabe para quê? Para ver se as minhas pernas tinham cicatrizes, se elas eram tortas, se elas tinham algum sinal. Mas eu quero dizer nesta noite, como diz o salmista Davi, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos o coração sábio. O maior milagre que Deus faz não é fazer o surdo ouvir, o mudo falar ou o paralítico andar. O maior milagre que o Senhor faz é quando Ele salva o homem que está jogado lá nas caixetas, que está abandonado na família, na sociedade, e escreve o seu nome no livro da vida. Esse é o maior milagre que o Senhor Jesus faz. Nessa noite, eu sei que chegou vida neste lugar, que tem colocado causa difícil, mas quando o salmista diz, ensina-nos, Senhor, a contar o nosso dia. Conta o dia na presença do Senhor, e nós alcançaremos coração sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido, nessa noite, eu quero perguntar se tem alguma mãe neste lugar que porventura tem filhos que saíram de casa, ou seja, eles abandonaram a casa do papai. Se tem alguém, a mãe, nessa situação, vem em frente no nome de Jesus. Senhor Jesus quer fazer milagre nesta noite. Nós queremos orar por você no lugar do seu filho. Tem alguém assim aqui nesta noite? Olha,
Joquebede, ela fez a testa, detomou e colocou no rio. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas depois que eles crescem, nós sabemos que depois que Moisés cresceu, ele tomou a decisão de servir a Deus. E muitas vezes nós passamos luta, porque o povo não compreende. Mas filho de crente não é crentinho. Eles têm que se converterem também. Eles têm que adorar ao Senhor. Eles têm que viver. Ensina-nos, Senhor, a contar-nos nossos dias, de maneira que elas tenham um coração sábio. Quantas mães levantam pela madrugada e choram pelos seus filhos? Quantas mães têm gastado o seu tempo dobrando os seus joelhos para adorar o nome do Senhor? Louvado seja Deus para sempre. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus, para orar pelos irmãos. Eu convido que a igreja fique de pé. Aleluia. E nós vamos apresentar a causa dos irmãos. Se for filho, se for esposo, se for sobrinho, se for neto, nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor Jesus faça milagres sobrenaturais. Eu quero chamar essas 4 adolescentes para me orar também por vocês. Vamos aqui para frente, por favor, se vocês Aleluia. A igreja estende a mão para cá, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos adolescentes, eles estão sob nossos cuidados. Bendito seja Deus. É uma obrigação nossa tirar um dia, orar pelos adolescentes, aclamar por eles, a interceder pela vida de cada um deles. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, nesta noite eu quero te apresentar, Senhor, aleluia, teus filhos que vieram aqui à frente. Pai, seja neto, seja filho, seja esposo, ou demara, mandada súria, Senhor, da providência, na autoridade do nome de Jesus, para o louvor e para a glória do teu nome. Faz um milagre, Senhor. Deus, faz um milagre. Eu quero te apresentar estes 4 adolescentes que vieram aqui à frente. Eles não fazem o escolhido teu, Senhor. São preciosidade tua, são obra tua. Faz um milagre na vida de cada um, para a glória e a honra do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Meu querido Senhor, eu te louvo, te exalto pelo teu grande amor. Amada Súria, é o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Pode tomar os vossos assentos. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém nessa noite que deseja voltar à casa do Papai? Aleluia. Entregar a sua vida para o Senhor. Tem alguém que tem em frente no nome de Jesus? Eu confesso para os irmãos que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Eu fui 5 vezes no gabinete pastoral dizer: pastor, eu quero Jesus como Salvador da minha alma. E o pastor dizia: filha, volta, senta lá no final do culto, eu te chamo. E eu sentava, voltava, e eu dizia para uma moça que estava ao meu lado: moça, que culto demorado é este? O pastor não me chama não, moça. Aleluia. Oi, mãe, se fosse comigo, eu dizia: moça, eu vou orar por ti agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia lá novamente, eu dizia: pastor, eu quero ser crente. E ele dizia: no final do culto eu te chamo. E eu chegava e dizia: moça, pelo amor de Deus, que culto demorado
que disse que tem uma moça que quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Oi, mãe, eu lembro que eu levantei do meu lugar, mas eu não sei como eu cheguei lá na frente. Aleluia. E eu louvo a Deus por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estar aqui. Nós não vamos se estender muito, porque hoje é o dia das mães. Dia das mães é desde o dia que nós temos o nosso primeiro bebê. Aleluia. Tem que cuidar de marido, cuidar de menino, cuidar de casa e muitas vezes cuidar de trabalho. E cuidar de algo, trabalho na igreja. Aleluia. Por isso que diz, mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor no terceiro de um filho. Porque uma mulher guerreira, uma mulher virtuosa, aleluia, poucos acham. Mas quando a encontram, tem que segurar e segurar bem. Aleluia. Quer dizer para os homens, os varões que estão aqui, ame a sua esposa, porque mulher virtuosa, aleluia, está difícil de se achar nessa última década, mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E eu quero agradecer, porque vai haver ainda, aleluia, algumas coisas concernentes às mamães que estão neste lugar. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de retornar o microfone para que é dele. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Precisamos entender as coisas de Deus. Nós temos que continuar sendo um povo que persevera e não desfalece. Quem quer agradecer pela mensagem, por aquilo que Deus transmite através da irmã Rita, diga, irmã Rita, muito obrigado. Deus continue abençoando com muita graça de Deus. Obrigado, missionária, irmã Rita. Não, irmãos.